Olá, Deus abençoe você. Você está ouvindo agora o seu podcast, o meu podcast, o nosso podcast diário, Bíblia em um ano, comigo, Padre Adriano Zandonal, hoje episódio 143, no qual nós leremos 1 Reis capítulo 1, começando um livro novo hoje, viu? 1 Reis capítulo 1, já falando ali sobre o finalzinho da vida de Davi, o começo do reinado de Salomão. Depois, 2 Crônicas, capítulo 1, começando também o segundo livro de Crônicas hoje, e o Salmo 43. Provavelmente o Salmo 43 vai ficar como tarefinha, então já anota e não deixa de ler o Salmo, porque é muito importante. Gente, é um conjunto. Se faltar alguma coisa, vai estar faltando no final do seu entendimento da Bíblia toda. Você não vai ter lido a Bíblia toda no final do ano, né? Se faltar aí o Salmo. Então fica atento para você já separar e ler o Salmo 43 depois. Estou muito feliz de ter a sua presença aqui. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sempre costumo dizer, tem pessoas que preferem chegar agora e continuar daqui e depois ir ouvindo os episódios retroativos, né? Aos poucos. Tem pessoas que preferem ir lá atrás e começar a partir do primeiro. Não tem problema, faça do jeito que for melhor. Lembra você que todos os dias, meio-dia, entra um vídeo aqui e fica na playlist Bíblia em um ano e vai ficar aqui para sempre. Mas seja disciplinado. Sem disciplina, a gente não consegue nada na vida. Se programe para acompanhar. Não precisa ser meio-dia, a hora que você puder. Entra meio-dia e fica aqui, né? E também eu convido você já a se inscrever no canal, a fazer parte da nossa família. Tem muita coisa boa para você aqui. Eu posto o Evangelho, a homilia todos os dias. Tem todos os dias o terço às 6 da tarde. Tem também playlists aqui de oração, dos meus clipes, do meu DVD. Muita coisa boa, tá bom? Vamos então ouvir a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. O rei Davi estava velho e avançado em idade. Por mais que o cobrissem de roupas, não se aquecia. Seus servos disseram-lhe: Busquemos para nosso senhor, o rei, uma donzela virgem que sirva o rei. Tenha cuidado dele e durma em seu seio, para que ele se aqueça. Procuraram, pois, em toda a terra de Israel, uma donzela formosa. Encontraram Abissag e a conduziram à presença do rei. Essa donzela era muito formosa. Ela cuidava do rei e o servia, mas ele não a possuiu. Ora, Adonias, filho de Agite, encheu-se de orgulho e exclamou: Sou eu quem reinará. Preparou para si uma carruagem e cavalos e tomou uma escolta de 50 homens. Nunca seu pai o contrariou, dizendo: Por que fazes isso? Além disso, ele era muito belo e na idade seguia imediatamente a Absalão. Tendo feito reuniões com Joabe, filho de Sárvia, e com o sacerdote Abiatar, esses tornaram-se seus adeptos. O sacerdote Sadoc, porém, bem como Banaías, filho de Joiada, o profeta Natã, Semei e rei, bem como os valentes de Davi, não abraçaram seu partido. Adonias, tendo imolado ovelhas, bois e bezerros cevados, junto à pedra de Zoelet, ao lado de En-Rogel, convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os de Judá, que estavam a serviço do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Banaías, nem os valentes, nem o seu irmão Salomão. Disse Natã a Betsabeia, mãe de Salomão: Não soubeste que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei, sem que o saiba Davi, nosso senhor? Escuta, vou dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai ter com o rei Davi e dize-lhe: Ó rei, meu senhor, não juraste a tua serva que Salomão, meu filho, reinaria depois de ti e se sentaria no teu trono? Por que então Adonias se proclamou rei? Enquanto estiveres falando assim ao rei, entrarei e confirmarei o que tiveres dito. Foi Betsabeia ter com o rei no seu quarto. O rei estava já muito velho, e Abissag, a sunamita, cuidava dele. Betsabeia inclinou-se e prostrou-se diante do rei. Este disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Meu senhor, prometeste com juramento à tua serva que meu filho Salomão reinaria depois de ti e se sentaria no teu trono. Ora, eis que Adonias se proclamou rei, sem que o saiba o rei meu senhor.
imolou bois, bezerros cevados e grande quantidade de ovelhas, e convidou todos os príncipes, o sacerdote Abiatar e o general Joabe, mas não convidou o teu servo Salomão. Ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos postos em ti, esperando que declares quem há de tomar o teu lugar no trono depois de ti. Do contrário, logo que o rei, meu senhor, dormir com teus pais, eu e meu filho Salomão seremos tratados como criminosos. Falava ela ainda ao rei quando se apresentou o profeta Natã. Disseram ao rei: está aí o profeta Natã. Ele entrou e prostrou-se com o rosto por terra diante do rei. Em seguida disse: ó rei, meu senhor, porventura declaraste: Adonias reinará depois de mim e se sentará no meu trono? Pois ele desceu hoje para imolar bois, bezerros cevados e grande quantidade de ovelhas, tendo convidado todos os príncipes, os generais e o sacerdote Abiatar, os quais estão comendo e bebendo com ele e gritando: viva o rei Adonias! Não fomos, porém, convidados, nem eu, teu servo, nem o sacerdote Sadoc, nem Banaías, filho de Joiada, nem teu servo Salomão. Será do agrado de meu senhor e rei que assim se faça? Porque não deste a conhecer a teus servos quem deverá sentar-se depois de ti no trono do rei, meu senhor. O rei respondeu: chamai-me Betsabeia. Ela entrou e ficou de pé diante dele. O rei fez-lhe este juramento: pela vida de Deus, que me livrou de toda angústia, o que te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se sentará no trono em meu lugar, isso vou cumprir hoje. Betsabeia inclinou-se diante do rei, prostrando-se com a face por terra, e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. O rei Davi disse: chamai-me o sacerdote Sadoc, o profeta Natã e Banaías, filho de Joiada. Tendo-se eles apresentado diante do rei, este disse-lhes: tomai convosco os servos de vosso amo, fazei montar na minha mula o meu filho Salomão e levai-o a Giom. Ali o sacerdote Sadoc e o profeta Natã o ungirão rei de Israel. Tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Voltareis depois atrás dele, e ele irá sentar-se no meu trono para reinar em meu lugar, pois é a ele que estabeleço o chefe de Israel e de Judá. Banaías, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim seja, assim queira ordenar o Senhor, Deus de meu senhor e rei. Esteja ele com Salomão, assim como esteve com o rei, meu senhor, e eleve seu trono ainda acima do trono de meu senhor, o rei Davi. O sacerdote Sadoc, com o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, os sereteus e os feleteus, fizeram montar Salomão na mula de Davi e conduziram-no a Giom. Tomou o sacerdote Sadoc no tabernáculo o chifre de óleo e ungiu com ele Salomão. A trombeta soou e todo o povo pôs-se a gritar: viva o rei Salomão! Depois toda a gente acompanhou-o em cortejo, tocando flauta e fazendo grandes festas, de modo que a terra vibrava com suas aclamações. Quando Adonias e seus convivas terminavam o seu banquete, ouviram aquele clamor. Joabe, ouvindo soar a trombeta, disse: por que esse barulho de cidade alvoroçada? Falava ainda quando sobreveio Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Adonias disse-lhe: vem, pois tu és um homem valente e trazes certamente boas notícias. Sim, respondeu Jonatas, é verdade que o rei Davi, meu senhor, proclamou rei a Salomão. Enviou com ele o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, juntamente com os sereteus e os feleteus, e estes fizeram-no montar na mula do rei. O sacerdote Sadoc e o profeta Natã ungiram-no rei em Giom. Dali voltaram cheios de alegria, e a cidade entrou em alvoroço. Essa é a algazarra que ouviste.
e Salomão até já se assentou no trono do reino. Além disso, os servos do rei foram felicitar o rei Davi, meu senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão maior que o teu, e eleve o seu trono ainda acima do teu. O rei prostrou-se, então, sobre o seu leito e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje pôs sobre o meu trono um sucessor, vendo-o eu com meus próprios olhos. Os convidados de Adonias, aterrorizados, levantaram-se e foram cada um para o seu lado. Adonias, temendo Salomão, levantou-se também e foi abraçar-se com os chifres do altar. Disseram a Salomão nesses termos: Eis que Adonias, temendo o rei Salomão, foi abraçar-se com os chifres do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que ele não fará morrer o seu servo à espada. Se ele se mostrar um homem valente, respondeu Salomão, não lhe cairá por terra um só de seus cabelos. Mas, se nele se encontrar maldade, morrerá. O rei Salomão mandou mensageiros e o fizeram descer do altar. Ele veio e prostrou-se diante do rei, que lhe disse: Volta para a tua casa. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, consolidou-se no seu reino. O Senhor, seu Deus, estava com ele e lhe deu muito poder. O rei deu ordens a todo Israel, aos chefes de milhares e de centenas, aos juízes e aos príncipes, aos principais chefes de família, e todos com ele dirigiram-se ao lugar alto de Gabaon, pois é lá que se encontrava a tenda de reunião de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha construído no deserto. Quanto à arca de Deus, Davi a tinha transportado de Cariatarim ao lugar que lhe tinha preparado, pois havia preparado para ela um pavilhão em Jerusalém. Encontrava-se também em Gabaon, diante do santuário do Senhor, o altar de bronze que Besaleel, filho de Uri, filho de Ur, tinha construído. Salomão vinha, pois, consultar o Senhor com a assembleia. Lá, sobre o altar de bronze, na presença do Senhor, perto da tenda de reunião, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Nessa mesma noite, Deus apareceu ao rei e lhe disse: Pede o que desejas que eu te dou. Salomão respondeu a Deus: Vós tratastes meu pai, Davi, com uma grande benevolência e me fizestes rei em seu lugar. Senhor Deus, ratificai, portanto, a promessa que fizestes a Davi, meu pai, já que me fizestes rei de um povo numeroso como o pó da terra. Dignai-vos, portanto, conceder-me a sabedoria e a inteligência, a fim de que eu saiba como me conduzir à frente desse povo. Quem poderia governar esse povo tão grande como é o vosso? Deus disse a Salomão: Já que esse é o desejo do teu coração, e não me pedes nem riquezas, nem tesouros, nem glória, nem a vida de teus inimigos, nem uma vida longa, mas me pedes sabedoria e inteligência, a fim de bem governar o povo do qual eu te fiz rei? Pois bem, a sabedoria e a inteligência dou-te, mas também as riquezas, tesouros e glória, mais do que jamais possuíram os reis, teus predecessores, e que jamais possuirão teus sucessores. Então, descendo do lugar alto de Gabaon, onde estava a tenda de reunião, Salomão retornou a Jerusalém e ali reinou sobre Israel. Salomão ajuntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Colocou-os nas cidades dos carros, assim como em Jerusalém, perto de si. Graças a ele, a prata e o ouro tornaram-se em Jerusalém tão comuns como pedras, e os cedros tão numerosos como os sicômoros da planície. Era do Egito que Salomão transportava seus cavalos. Uma caravana de fornecedores reais ia buscá-los, em tropas, por um preço ajustado. Importavam do Egito uma parelha completa por 600 siclos de prata e um cavalo por 150.
Assim, da mesma maneira, faziam vir para os reis dos Hititas e para os da Síria. Decidiu Salomão edificar um templo ao nome do Senhor e construir para si próprio um palácio. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é uma bênção que nos ilumina. Nós também, assim como Salomão, pedimos, Senhor, dai-nos sabedoria. Dai-nos sabedoria para fazermos em tudo a tua vontade, para te obedecermos. Dai-nos sabedoria e discernimento, Senhor, para não nos deixar enredar pelas mentiras desse mundo, pelas tramas da maldade, pelo inimigo, Senhor, pelas tentações. Abre os olhos do nosso coração e da nossa alma para perceber o que não vem de ti e para resistir, Senhor, àquilo que não agrada ao teu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amado filho, amada filha, como eu já comentei, começamos aqui 1 Reis, indicando a transição, né? Nós chegamos no finalzinho da vida de Davi e vemos que vamos ver, né, que no resto do livro de Reis, nós vamos ouvir sobre numerosos reis, muitos dos quais, a grande maioria, não seguiram o caminho de Deus, não honraram a aliança de Deus com Davi e de Davi com Deus, né? E nós vimos aqui também, né, a guerra pela sucessão, né, gente? Adonias, que era um dos filhos de Davi, conquistou muitas pessoas ali e declarou a si mesmo como rei. Então, Betsabé, que era mãe de Salomão, foi falar com Davi, e contou para ele o que estava acontecendo. Então, Davi teve que agir, né? Davi no final da sua vida. E, gente, nós vimos que Davi, é duro dizer isso, mas ele foi um sucesso em todas as áreas da sua vida, um herói, menos na sua família, sabe? Ele não conseguiu prestar atenção ali nas dificuldades da sua casa. E ele não conseguiu nem prestar atenção que uma traição estava havendo. Teve que a mulher ir falar, né? Porque talvez ele foi muito dedicado às coisas externas e não se dedicou à formação dos seus filhos, né? Educar um filho dá trabalho, mas eu digo para você que é pai e mãe, esta é a sua principal missão. Formar bem os filhos e filhas que Deus te deu, sabe? Faça isso. Dê o seu melhor. Padre, eu não sei como fazer. Estude. Tem tanto vídeo bom na internet, conteúdo cristão, católico, formação de crianças. Leia, busque uma escola cristã. Tantas escolas hoje, me perdoe, que às vezes acabam tendo conteúdos que manipulam, ideológicos, que destroem ali a integridade, a pureza das crianças, os valores cristãos no coração das crianças. Então, se você puder, escolha uma escola boa. Contrate, pague uma escola boa, se você puder, né? Ou se você não pode, acompanhe o que o seu filho, o seu neto que você cria está aprendendo na escola. E deixe bem claro com os professores que eles têm que ensinar conteúdo, português, matemática, geografia, não sobre sexualidade, não sobre valores. Isso aí quem educa é pai e mãe. Mas assuma a sua missão. Em segunda Crônicas, no capítulo 1, nós lemos aqui, ouvimos melhor dizendo, que Salomão pediu a Deus sabedoria, né? E essa oração agradou a Deus. Deus deu a Salomão muita sabedoria, muita honra, muita glória. Mas, gente, nós vamos ver aqui ao longo do livro dos reis, né? Mas eu já quero fazer esse parênteses aqui. É triste ver como Salomão começou sábio e terminou, sabe, longe de Deus. Terminou na insensatez. Ele começou... Por que ele terminou na insensatez? Porque ele começou a tomar esposas estrangeiras, o que era proibido pela lei. E também ele começou a desobedecer diretamente o que estava escrito em Deuteronômio, que era proibido, sabe, amontoar tesouros, sobretudo tesouros de nações pagãs. Ele começou a colecionar os cavalos do Egito, ele começou a colecionar presentes. Então a gente vê o seguinte, que ele era muito sábio, mas ele não era obediente. E sabedoria sem obediência se torna insensatez, tá? Deus não quer só que você seja sábio, inteligente. Ele quer que você seja obediente a Ele. Porque a obediência é mais poderosa do que a sabedoria. A desobediência a Deus levou Salomão à queda. Então Deus quer que eu e você não tenhamos só conhecimento. Tem gente que se estuda e quer conhecer as coisas. Isso é muito bom, quer conhecer as coisas de Deus, é maravilhoso. Mas use tudo isso para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, para agir do jeito que Deus quer que você haja.
Certa vez eu estive num congresso, né? Uma pessoa muito sábia, especializada numa área da teologia, né, mais velha, aplicando o congresso e falando sobre o tratado, um conteúdo altíssimo, assim, difícil intelectualmente falando. Eu consegui acompanhar por ter estudado já teologia e tal. Aí tinha uma senhora bem simples lá no meio, ela fez uma pergunta que não era tão relacionada com o texto, mas que tinha sentido assim para a realidade dela. Aí o pregador, muito inteligente, muito sábio, deu uma resposta assim horrível para a mulher, humilhou a mulher na frente de todo mundo, pediu para a mulher ir tomar um refresco lá fora e não ficar ali, né? E todo mundo falou: nossa, ele é muito inteligente, como uma mulher dessa vai fazer uma pergunta para ele? Ele é especialista em Santo Tomás de Aquino. Aí uma pessoa me perguntou: o que você achou? Eu falei: olha, se ele fosse inteligente mesmo, ele viveria o que Tomás de Aquino ensinou, que era a humildade, né? Ou seja, ele sabia tanto, mas não sabia ser humilde, não sabia tratar bem uma senhora, que talvez deixou filhos em casa, deixou um monte de roupa para passar, para estar ali naquele negócio. Ele humilhou essa pessoa, talvez essa pessoa não volte mais na igreja. Então o que adianta o conhecimento dele sem a obediência a Deus? Porque Deus nos pede para sermos humildes, para tratarmos os pequeninos com carinho. Jesus disse: ai daquele que escandalizar um pequenino. Então, a sabedoria que incha, o conhecimento, sou muito sábio, se ela não vem acompanhada de humildade, de obediência a Deus, ela de nada serve, de amor, ela de nada serve. Aí uma pessoa disse: ele sabe muito de Santo Tomás. Eu falei: sabe muito de Santo Tomás, mas não vive o que Santo Tomás viveu. Porque Santo Tomás era humilde, senão não tinha sido santo, né? Apesar de saber muito. Então, a sabedoria sem obediência, ela não é um bem, ela é um mal. Então, Deus quer mais a obediência do que qualquer outra coisa. Nos lembremos que os dons de Deus, eles não vão significar nada se nós não tivermos obediência a Deus em tudo aquilo que a gente faz, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que a sua tarefa é ler o Salmo 43. Salmo 43, se possível já lê agora, tá? Para não correr o risco de esquecer depois. Ótimo dia e, por favor, manda esse vídeo para mais pessoas, coloca no seu grupo de WhatsApp, convida pessoas para virem rezar com a gente, para virem conhecer a palavra com a gente. Isso é muito importante. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro. Amanhã, o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.